Antes de facultar a palavra, eu queria colocar em votação a atualização para que nós possamos começar o ano dentro do mercado com relação, usando o percentual da inflação, os valores correspondentes às diárias para os servidores que estiverem a serviço no Estado ou fora do Estado e também os nomes a hora-aula para a escola de contas. Atualização para que aqueles professores que venham dar aula também eles tenham a remuneração de acordo com o mercado. E queria colocar em discussão e em votação. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheira Raquel. Também estou de acordo, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Estando aprovada, está facultada a palavra a senhora conselheira e os senhores conselheiros, o senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu não tenho um processo pautado para o dia de hoje. Pela ordem, conselheira Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tenho vários processos pautados para hoje, de mesma natureza, que foram processos que, na verdade, é de competência da Câmara, mas que eu levei para deliberação na segunda Câmara, quando eu ainda estava em substituição ao gabinete do conselheiro Cícero Amélio, e nós não obtivemos maioria para decidi-los. Eu tive um posicionamento, eu levei um voto, o conselheiro Anselmo se posicionou de uma forma diferente e o conselheiro Rodrigo se posicionou de uma terceira forma diferente. Então, nós não conseguimos deliberar e afetamos o processo ao pleno. São processos da Equatorial, com relação àqueles débitos existentes. E, na verdade, gira em torno da forma como proceder em relação a esses processos. Só que eu acho que o ideal nesses processos era que a gente tivesse um fórum ampliado, porque existem inúmeras formas de se proceder, cada um está fazendo de uma forma diferente. Inclusive, eu sei que a posição do conselheiro Sérgio é uma quarta posição, que não é nem a minha, nem a do conselheiro Rodrigo e nem a do conselheiro Anselmo. Então, eu sugiro que eu acho melhor tirar esses processos de pauta, já deixar eles adiados, pautado. Não sei se pode... Para a próxima sessão. Mas como é outro ano, acho que era bom pautar de novo. Melhor pautar novamente. E aí eu retiro esses processos e, quando nós voltarmos do recesso, eu trago todos eles. Ok. E o único processo que eu tenho, então, para relatar é o processo 13.891 de 2016, que trata de uma consulta formulada pelo prefeito do município de Jequiá da Praia, senhor Marcelo Beltrão Siqueira, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte de Contas sobre questionamentos que versam acerca da adoção do procedimento contábil em caso de obrigações constituídas ao final do exercício, cujos recursos financeiros para pagamento são repassados por outros entes apenas em ano subsequente, bem como da inscrição de restos daquelas obrigações a pagar e da disponibilidade desses recursos para pagamentos dos mesmos. O consulente submete para apreciação deste tribunal as seguintes indagações, transcrita como formulada, abro aspas. Nos casos das obrigações financeiras constituídas no final deste exercício, mas cujos recursos financeiros venham a ser repassados por outros entes, entre parênteses, União e Estado, no primeiro trimestre do ano subsequente, a exemplo das obrigações contraídas para pagamento com recursos do Fundeb, convênios com o Ministério da Ação Social, Prosaúde, convênios entre município e Estado, referente às emendas de custeio da saúde, da assistência social, etc., como deverá ser o procedimento contábil do município. Podem colocar essas obrigações como restos a pagar e entender como recurso financeiro disponível para esse pagamento aqueles que ainda serão transferidos no primeiro trimestre do ano subsequente. Encaminhados pelo relator à época ao Gabinete dos Auditores, foi exarado o parecer número 1 de 2017 da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, entendendo ser possível o pagamento de despesas empenhadas no exercício de 2016, com base no direito líquido e certo de repasse de recursos financeiros oriundos de outros entes federados, que venham a ser repassados no primeiro trimestre do exercício subsequente, devendo a despesa ser inscrita como restos a pagar, sendo complementadas as demonstrações por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
Os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer 3990 de 2017, opinando pela admissibilidade da consulta e respondendo nos seguintes termos. É possível a inscrição em restos a pagar de despesas processadas e empenhadas no exercício anterior, cujos recursos utilizados para o seu custeio provenham de transferências constitucionais e legais, a serem creditadas no exercício seguinte, as quais constituem direito líquido e certo da administração, desde que referidas despesas não tenham sido contraídas nos 2 últimos quadrimestres de mandato, ressaltando-se que não caracteriza a nova obrigação de despesa aquela gerada em decorrência de obrigações assumidas anteriormente. Tendo em vista a nova conformação das relatorias, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 29 de janeiro de 2019, os autos foram encaminhados a esta conselheira em 5 de fevereiro de 2019. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, o Ministério Público reitera o parecer exarado nos autos, inclusive já foi lido pela relatora. Conselheira Raquel. Senhor presidente, esse assunto, ele já foi objeto de consulta aqui e já foi deliberado, originando o pré-julgado número 28, que inclusive está publicado no nosso site, na sessão plenária de 20 de agosto de 2019. Inclusive, eu fui a relatora. No entanto, fazendo uma análise da resposta que foi dada à época, e sem alterar nenhum padrão ou fundamentação do que consta no processo anterior, eu posso até fazer a leitura, mas eu acho que seria dispensável, considerando que a matéria já foi discutida, eu entendi que a resposta ela poderia ser melhorada. Então, eu vou ler aqui a forma como está o pré-julgado, número 28, e vou ler a sugestão que eu trago de nova resposta. No pré-julgado que já existe, está da seguinte forma. Considerando a competência fixada nos artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 43.20/64 e da Norma Brasileira de Contabilidade e Estrutura Conceitual, os entes públicos no subsistema patrimonial devem adotar compulsoriamente o regime de competência no momento dos registros dos fatos contábeis patrimoniais, independentemente do seu recebimento e ou pagamento, a fim de produzir informações tempestivas para o conhecimento da composição do patrimônio e dos resultados financeiros e econômicos do órgão. Considerando o advento da padronização do plano de contas aplicado ao setor público pela Secretaria do Tesouro Nacional, os gestores de todas as entidades públicas devem utilizar a rubrica créditos a receber, quando houver obrigatoriedade de registrar direitos a receber, e inutilizar a nomenclatura restos a receber. Os gestores públicos devem ainda observar se os recursos advindos dos créditos a receber são vinculados ou não vinculados para condicionar as despesas empenhadas. A obrigação do condicionamento se dá tão somente na primeira hipótese, quando as receitas são vinculadas às despesas, em conformidade com o que dispõe o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O motivo pelo qual eu sugiro a alteração é porque eu acho que ficou pouco objetivo e o primeiro parágrafo ele está todo na fundamentação da resposta à consulta. Então, eu acho que seria dispensável e torna a resposta mais objetiva. O segundo item, ele é muito específico com relação à forma como foi escrita a pergunta da primeira resposta. Então, ela deixa de abarcar todos os jurisdicionados, ela fica um caso muito específico. Então, considerando que a consulta é um pré-julgado, né, vale para todos os jurisdicionados, eu achei que a gente deveria melhorar, tornando ela mais objetiva e da seguinte forma. Deve ser inscrito em restos a pagar qualquer despesa orçamentária que houver sido empenhada e efetivamente não paga até o final do exercício, podendo ser considerados como recursos financeiros para pagamento dessas obrigações as verbas que provenham de transferências constitucionais e legais do exercício, mas que só serão creditadas no exercício seguinte, considerado direito líquido e certo da administração em sua percepção, devendo ser observado, em cada caso, a condição de vinculação ou não com o objeto do caso realizado, e desde que não se refiram a despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, já que, por expressa determinação do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, estas só podem ser realizadas em havendo disponibilidade financeira. Abro aspas, valores de caixa, banco, aplicações financeiras e equivalentes de caixa, aí não se incluindo os créditos a receber. Disponibilidade financeira suficiente para saná-las.
Então, essa é a minha proposta de resposta à consulta. Óbvio, conhecer, né, da presente consulta, com base nos dispostos nos artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4320 e da Norma Brasileira de Contabilidade e Estrutura Conceitual, bem como do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa resposta que eu sugiro, encaminhar à Comissão Permanente de Jurisprudência, da ciência da decisão e dos pareceres técnicos que a fundamentam ao consulente, publicar a decisão no Diário Eletrônico deste tribunal para os fins que se fizerem necessários. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Raquel. Senhor presidente, eu só ia pedir para que a relatora lesse novamente só o dispositivo, que eu achei que ficou meio, aparentemente, na minha compreensão, um pouco contraditório. Deve ser inscrito em restos a pagar qualquer despesa orçamentária que houver sido empenhada e efetivamente não paga até o final do exercício, podendo ser considerados como recursos financeiros para o pagamento dessas obrigações as verbas que provenham de transferências constitucionais e legais do exercício, mas que só serão creditadas no exercício seguinte, considerado o direito líquido e certo da administração em sua percepção, devendo ser observado, em cada caso, a condição de vinculação ou não com o objeto do gasto realizado e desde que não se refiram a despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, já que, por expressa determinação do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, estas só podem ser realizadas em havendo disponibilidade financeira suficiente para saná-las. E, entre parênteses, eu coloco o que são considerados disponibilidade financeira, registrando que os créditos a receber, que no caso, esses recursos a que ele se refere, são créditos a receber, não são considerados disponibilidade financeira nesse caso específico, por isso a exclusão com relação a esses 2 últimos quadrimestres. Respondeu? Senhor presidente, eu gostaria de saber assim da avaliação da relatora com respeito à possibilidade de incluir aí a observância do princípio da competência no seu dispositivo aí. Na verdade, essa questão do princípio da competência é justamente o que estava na resposta da primeira consulta, que eu não incluí na resposta em si. Eu coloquei, na verdade, com base no disposto dos artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4320 e da Norma Brasileira de Contabilidade, que é o que trata dos princípios da competência e do artigo 42. Mas na resposta em si, eu não coloquei, porque eu achei que não estava tornando muito objetivo. Ok. Então, eu deixei isso como dispositivo do acórdão, mas não na resposta em si. Ok. Ok. Ok, senhor presidente. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, apesar de... eu concordo com a resposta trazida pela conselheira Ana Raquel, apesar eu traria uma resposta mais objetiva, ainda mais objetiva, né? O consulente, a dúvida dele não está relacionada a como proceder com restos a pagar, a classificação que deve ser dada, né, com a devida vênia. E, ao mesmo tempo, queria parabenizar a conselheira Ana Raquel, que ela tem trazido os votos sempre com muito primor, com muito cuidado técnico, principalmente no que se refere a essa temática. Mas, na minha percepção, a dúvida que os gestores têm é se pode utilizar restos, como eles falam, né, restos a receber. Nesse caso, ele não utiliza esse termo. Ou na terminologia correta da contabilidade que eu vim aprender aqui com vocês, créditos a receber, se eles podem utilizar como disponibilidade financeira para fins de cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos últimos 2 quadrimestres do mandato do gestor. Não, ele não menciona os 2 últimos quadrimestres. Ele fala final de mandato, não é isso? Não, no final do exercício. Ele quer saber... final do exercício. Mas não no final do mandato, necessariamente. Pode ser ao longo do mandato. Ele pergunta se no final do exercício, se ele pode inscrever em restos a pagar despesas que foram empenhadas, mas cujo recurso para pagamento
só vai ser creditado no exercício seguinte, porque transferências constitucionais e legais do exercício, muitas vezes elas só são transferidas no início do exercício seguinte. Então, ele realizou despesas, mas aquele recurso que ele considerou para pagamento daquelas despesas, no orçamento, ele só vai entrar no exercício seguinte. É por isso que eu não entendo, porque o crédito ele é indiferente para a inscrição dos restos a pagar. Por isso que eu digo que ele deve registrar qualquer despesa orçamentária que foi inscrita. Isso é independente de haver disponibilidade ou não. Se ele executou uma despesa, ele tem que inscrever em restos a pagar. Mesmo que ele tenha errado no sentido de executar uma despesa sem ter o recurso. Só que a ressalva que eu faço é porque a pergunta que ele faz é se ele pode utilizar esse recurso de transferências constitucionais e legais que só entrarão no início do ano seguinte. E aí eu faço a ressalva que ele pode, já que é um direito líquido e certo da administração. Mas que nos últimos 2 quadrimestres do mandato, ele não pode, se for despesa nova contraída. Porque, como é um crédito a receber, não é considerado disponibilidade financeira. Ok. Então, ele não pode considerar. Ok. Presidente, eu estou acompanhando o voto da relatora. Conselheiro Sérgio. Vou acompanhar o voto também da relatora, senhor presidente. Aprovado. Não tenho mais processo para a pauta de hoje, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu tenho aqui para apreciação do pleno o TC número 11.021 de 2015. Trata-se de consulta, senhor presidente, subscrita pelo prefeito do município de Lagoa Canoa no ano de 2015, senhor Álvaro Bezerra de Melo, formulada nos seguintes termos. Essa consulta ela foi autuada nesta Corte de Contas em 14 de junho de 2015. Portanto, nós temos mais de 4 anos que essa consulta foi submetida ao conhecimento aqui desse tribunal. E ela chegou, nesse ano de 2019, em razão daquela redistribuição, chegou ao meu gabinete em fevereiro, agora de 2019, e só agora que eu fui obter conhecimento e solicitei a minha assessoria que desse prioridade para que nós pudéssemos trazer a apreciação de Vossas Excelências. E só nesse momento que eu trago essa consulta. Bem, trata-se de consulta feita pelo prefeito do município de Lagoa Canoa, à época, e ela foi formulada nos seguintes termos. O município de Lagoa Canoa é detetor de crédito reconhecido judicialmente com trânsito em julgado da ação, em processo que discutiu o cálculo correto do repasse efetuado pela União sobre os valores relativos ao extinto Fundef. Tal processo encontra-se em fase de execução, porém ainda não foi expedido precatório sobre os valores para os quais este município é credor da União. Portanto, naquela época, lá em 2015, o município já tinha conhecimento de que foi favorecido desses precatórios com ação judicial julgada e transitada em julgado, né? E aqui ela registra assim: observando-se que a resolução número 168 do Conselho da Justiça Federal permite a feitura de procedimentos hábeis à cessão de crédito em precatório para a mudança de seu beneficiário, em se tratando de credor de direito ora aventado, de pessoa jurídica de direito público, indaga-se. Aí são 3 indagações que ela traz. É possível a cessão de direitos de crédito a fundo de investimento decorrente de indenização judicial, ainda na fase de execução e antes da expedição do precatório? Portanto, lá em 2015, eles não tinha sido expedido ainda o precatório, mas já existia a decisão transitada em julgado. Estava na fase de execução, portanto. A segunda indagação é se há obrigatoriedade de realizar procedimento licitatório, né, mediante
para a cessão desses créditos mediante procedimento licitatório, e o terceiro, se o referido instituto caracteriza-se como operação de crédito. Esse processo, originalmente, ele era da relatoria da conselheira Maria Cleide, e ela encaminhou o processo, à época, para manifestação da auditoria, que se pronunciou da seguinte forma, no parecer número 114 de 2016 da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires. Ele diz lá que, em resposta à consulta, em sua conclusão, ele afirma que é pela possibilidade da utilização dos precatórios, desde que tenha havido efetiva integralização do município da parcela devida pela União, e uma segunda resposta pela impossibilidade da utilização de que sejam esses recursos, caso não tenha havido, a utilização desses recursos, caso não tenha havido efetiva integralização pelo município dos recursos devidos pela União. Ou seja, é o seguinte, ele, traduzindo aqui, o conselheiro substituto, ele afirma que, caso o município tenha integralizado parcela de recursos próprios para efetivação de despesas com ações e manutenção e desenvolvimento do ensino, ele está autorizado a utilizar desses precatórios, né, de forma sem essa vinculação. E no outro caso ele não tenha integralizado, utilizado recursos próprios com manutenção e desenvolvimento do ensino, com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, ele não estaria autorizado. E também ele não se pronunciou sobre a necessidade de realizar o procedimento licitatório e se eventual cessão caracterizaria operação de crédito. Por sua vez, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de que não é possível a cessão de direitos de crédito provenientes da complementação de valores relativos ao Fundef pela União a fundo de investimento, uma vez que os recursos estão vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização do magistério, e que eventual cessão constituiria operação de crédito, enquadrando-se no conceito definido no artigo 29, inciso 3º da LRF. E quanto à indagação sobre a necessidade de realizar procedimento licitatório, considerada a impossibilidade da cessão de crédito em exame, entendeu prejudicado o questionamento. Bem, como afirmei inicialmente, em 11 de fevereiro de 2019, os autos vieram a este relator, e este é o breve relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira substituta. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos, e sobre a questão da Fundef e eventual complemento do município à época, isso não foi objeto das ações que decorreram do Fundef, não foi objeto essa complementação, foi objeto apenas a omissão da União em complementar lá um determinado valor. Em nenhum momento se discutiu o que o município A ou B colocou receita própria para poder compensar essa ausência da receita da União, mesmo porque só se descobriu essa falha depois, né? Portanto, o Ministério Público reitera e entende que esses valores que estão sendo pagos, ainda estão sendo pagos, são totalmente destinados à educação. No mais, eu reitero que a presente operação é operação de crédito, a securitização do crédito público é uma operação de crédito, portanto, tem que estar vinculada ao que dispõe a LRF, as resoluções do Senado e a Constituição Federal, que não é possível a cessão de crédito, especificamente nesse caso, porque como já decidiu o TCU, o STF, o STJ, por se tratar de verba completamente vinculada à educação,
mais precisamente a manutenção e desenvolvimento do ensino, e por não ser possível a licitação, o Ministério Público entende por prejudicado a resposta ao item no que se refere ao procedimento licitatório. Conselheiro Sérgio. Bem, senhor presidente, dando continuidade aqui nas fundamentações, eu faço o registro aqui das normas que amparam o exame das consultas submetidas a esse Tribunal de Contas, e aqui eu faço a citação ao artigo 1º, inciso 19 da nossa lei orgânica, e inciso 6º, ou artigo 6º, inciso 10 da resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno. Bem, destaco inicialmente que a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade elencados na nossa lei orgânica e no regimento interno desta Casa, razão pela qual me manifesto pelo conhecimento. Ressalta, em conformidade com o estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da lei orgânica desta Corte de Contas, que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame. O consulente nos traz, em síntese, 3 indagações. A primeira é sobre a possibilidade de cessão de direitos de crédito referente a precatório resultante de decisão judicial que garantiu indenização ao município pelo repasse a menor da complementação da União ao Fundef. A segunda é sobre a cessão de direitos, se essa cessão de direitos caracterizaria a operação de crédito. E uma terceira sobre a obrigatoriedade de se realizar procedimento licitatório para conceder esses créditos. Bem, com relação à cessão de direitos de crédito oriundos de ações de indenização pelo pagamento a menor de verbas de complementação da União ao Fundef, a fundo de investimento, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas assevera sobre a impossibilidade dessa transação, uma vez que esses recursos têm vinculação específica, tem destinação específica e vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino e à valorização dos profissionais do magistério, conforme determina a Constituição Federal, seu artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. E aqui eu transcrevo a parte do parecer do Ministério Público de Contas que faz essa defesa. Ele diz lá que a natureza do crédito que se pretende ceder, recursos repassados pela União a título de Fundef, não admite cessão à finalidade indiscriminada, uma vez possuir natureza vinculada por expressa determinação do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, em sua redação conferida pela emenda 14 de 96. E também continua lá o Ministério Público de Contas. Não há possibilidade de cessão de créditos provenientes de precatórios do Fundef a fundo de investimento, uma vez que, como exposto, referidos recursos devem ser depositados em conta específica do município, vinculado ao Fundef, estando referidos valores vinculados às finalidades daquele fundo. Bem, nesse sentido também decisões do STF e do TCU, reafirmando que as verbas de precatórios do extinto Fundef possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino e à valorização dos profissionais do magistério. Isso é bastante conhecido de todos nós, a gente já enfrentou essas questões várias vezes em outros processos de representação. Então, aqui eu também faço o registro dessas decisões, tanto do STF quanto do TCU, eu trago a ementa dessas decisões, e que essa vinculação acaba por impossibilitar a cessão dos direitos desses créditos, mais e principalmente em razão, no caso aqui, lá em 2015, ainda estava em fase de execução, na verdade não haviam sido expedidos ainda aqueles precatórios. Bem, com relação ao questionamento sobre a cessão de direitos, se a cessão dos direitos caracterizaria a operação de crédito, trazemos à luz a definição de operações de crédito estabelecida no artigo 29, inciso 3º da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, lá no artigo 29, dispõe que para os efeitos desta lei complementar são adotadas as seguintes definições.
operações de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão de aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Bem, conforme registrado pelo Ministério Público de Alagoas, o MP de Contas do Estado de Pernambuco enfrentou o tema em parecer exarado no processo TCE-PE, número 15034562, onde se discutiu sobre a cessão de precatórios oriundo de créditos tributários. Ali, no caso, era créditos tributários, mas não traz prejuízo ao exame do tema tratado nesses autos. Vejamos, diz lá o MP de Contas de Pernambuco. A chamada venda de precatórios com deságio pelo município configura, na verdade, uma operação de crédito em que a prefeitura recebe antecipadamente, com o desconto referente aos juros e às despesas, o valor de um crédito que somente estaria disponível no futuro. Continua o MP. Não se trata de compra e venda propriamente, mas da antecipação de valor de crédito com descontos e cessão de crédito representado pelo precatório ao banco, revelando um financiamento. Apenas para fins de argumentação, continua ainda o MP de Contas de Pernambuco. Apenas para fins de argumentação, mesmo que se considerasse o crédito do município como um bem a ser recebido no futuro e que o precatório estivesse sendo realmente vendido, ainda assim tal entendimento não afastaria a situação em comento da definição de operação de crédito prevista no artigo 29, inciso 3º da LRF. Da mesma forma daqueles autos, a cessão de crédito de precatórios de verbas do Fundef é, na verdade, uma operação de crédito, na medida em que o município recebe antecipadamente, no presente, valores provenientes da cessão de direitos de crédito que receberia em data futura, mediante desconto de juros e correção monetária. E aqui eu chamo a atenção que naquele dispositivo da LRF, ele fala lá, e outras operações assemelhadas. Isso assemelha muito com essas operações de crédito. Bem, e aqui eu faço um destaque, de que a eventual possibilidade de efetivação da transação imporia ao município uma despesa a título de juros e correção monetária pela remuneração do capital pelo cessionário, trazendo um prejuízo, na verdade, aos alunos e professores, a quem se destinam esses recursos. Quer dizer, eles acabariam prejudicados em razão de ter menos recursos para aquelas ações. Bem, a seu turno, o Parquet de Contas alagoano chama atenção para os limites jurídicos inerentes a esse tipo de transação. E aí fala o MPC deste Tribunal de Contas. Ele fala, seguindo o entendimento exposto, apesar de não se tratar o presente caso de crédito tributário, tem-se que a cessão de crédito a particular com deságio para que a Prefeitura receba antecipadamente o que estaria disponível apenas em momento posterior, configura a operação de crédito, devendo seguir, para tanto, os limites e condições previstos na LRF, artigo 32 e 38, resoluções 40 e 43 do Senado, e artigos 165, parágrafo 8º, e 167, inciso 4º, da Constituição Federal. Concluindo, eu registro aqui que compartilho das conclusões do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas para fazer coro no sentido de que a cessão de direitos de créditos referente a precatórios resultantes de decisão judicial que garantiu indenização ao município pelo repasse a menor da complementação da União ao Fundef, com amparo no artigo 29, inciso 3º da Lei 101 de 2000, autoriza afirmar que caracteriza hipótese de operação de crédito. Quanto ao questionamento sobre a obrigatoriedade de se realizar procedimento licitatório para conceder os referidos direitos de crédito, diante da impossibilidade dessa cessão, resta prejudicado, portanto, o exame desse tópico. Aí já passo para o voto.
Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da consulta sob exame, submeta a matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão: conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas e responder à consulta nos seguintes termos: não é possível a cessão de direitos de crédito provenientes de decisão judicial transitada em julgada referentes à complementação da União ao Fundef e a fundo de investimento, uma vez que esses recursos estão vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e à valorização dos profissionais do magistério. 2. A cessão de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado constitui operação de crédito, enquadrando-se no conceito previsto no artigo 29, inciso 3º da LRF. E por último, afirmo que, diante da impossibilidade da cessão de direito, da cessão de crédito sob exame, resta prejudicado o questionamento quanto à necessidade de procedimento licitatório para o referido fim. E também por dar ciência da decisão ao consulente e a publicação do acordo resultante da decisão adotada por este egrégio plenário. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu teria algumas considerações. Eu acho até que essa matéria ela precisa ser melhor discutida pelo tribunal, né? Eu estive escutando atentamente o voto do conselheiro Sérgio e concordo plenamente que esse tipo de negócio jurídico bilateral, oneroso, ainda que seja feito com uma instituição bancária ou com um particular qualquer, ele vem a caracterizar como uma operação de crédito para fins do que determina a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu estive pensando aqui rapidamente na possibilidade da existência de situações excepcionais em que a municipalidade precise, de uma forma urgente, utilizar aqueles recursos que só irão ingressar nos cofres públicos anos depois, né? E tive pensando, inclusive, em emitir um voto mais moderado no sentido de entender pela possibilidade da realização da operação de crédito, desde que as despesas e os custos da operação de crédito não venham recair sobre o montante que deve ser aplicado integralmente na educação básica do município, né? Eu pensei em emitir um voto nesse sentido. Mas aí a gente também tem que pensar as consequências que podem vir a partir do momento que a gente passa a permitir a utilização desses créditos, né? E eu talvez não consiga enxergar todas as consequências jurídicas ou de operacionalização, de execução nesse momento, de modo que eu vou pedir vista dos autos, né? Em princípio, eu acho muito razoável o voto do conselheiro Sérgio. Acho que realmente aqueles recursos na integralidade devem ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? A minha única dúvida nesse momento é se a gente não seria um peso muito grande impedir que ele possa antecipar a utilização desses recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, desde que fique devidamente amarrado, justificado também, e devidamente amarrado que a integralidade dos recursos, ou seja, que o valor daquele crédito, né, o valor que a instituição cobra por ceder aquele crédito, não vai ser abatido da integralidade do futuro precatório, né? Então, são esses os meus
Esse é o meu raciocínio nesse momento. Eu vou pedir vista dos autos e na próxima sessão eu pretendo trazer o voto já enfrentando essa questão, né? Mas colocando aqui que a integralidade deve ser aplicada em manutenção e desenvolvimento do ensino, concordando com o voto do relator. Senhor presidente, aí eu concluo aqui minha relatoria, só tinha esse processo. Eu acho, Rodrigo, que realmente isso inclusive já ficou definido até pelo Supremo Tribunal Federal com relação a questionamento foi feito muito antes dos famigerados precatórios, dessa confusão que Na deu. época nem tinha precatório. Nem tinha ainda, né? E agora, qualquer tipo de operação que eu vejo, eu acho, principalmente dentro do Brasil, nas instituições financeiras que existem, nunca vai deixar de estar, na minha concepção, o banco sempre vai tirar a vantagem daquele principal ali, ou seja, vai diminuir, de certa forma, o valor, na minha visão, com relação à nossa realidade de juros. O que eu acho é que, estando na pele do gestor, e ver, ele que teria que suportar que aquilo ali, por exemplo, eu estou precisando aplicar na educação agora. Por quê? Porque isso aconteceu, aquilo lá, eu aplicando agora. Se eu não aplicar agora, as crianças vão perder 2, 3 anos, até quando sair esse precatório. Eu acho que uma exposição de motivos técnicos e embasados realmente dentro de uma realidade daquele município, né? Eu acho que cabe exatamente a gente, nesse tipo de julgamento, a gente tem que analisar isso aí, porque agora a fundamentação ela é imprescindível, né? Para o cara aplicar. Por quê? Porque, como Vossa Excelência falou, se a gente abre a porta, aí vem outro tipo de negociação. Esse é que é o problema, que quando a gente passa o boi, passa a boiada. Esse é que é o problema. Essa é a minha preocupação. Eu acho que tem que ser estabelecer contornos muito objetivos. muito objetivo para E a situações garantia da- excepcionalíssimas, devidamente justificadas. E talvez com dotações orçamentárias previstas no orçamento de recursos próprios para suportar essa diferença que não deixaria de entrar na educação. Exatamente. E é até bom, hoje eu botei uma matéria com relação à discussão de precatórios, eu botei aí no nosso zap aí, com relação, já estão abrindo uma porta para justificar as contratações, botei para o Gustavo também, as contratações diretas com advogados para pagar dentro daqui. Então, as coisas, a insegurança que nós estamos tendo com relação à parte jurídica, ela é uma realidade. A gente tem, nós mesmos, que a gente tem que pisar em ovos e ter muito cuidado, e como você falou, com o que a gente está botando, porque hoje é carne, amanhã é peixe. A gente fica naquela de tentar, vamos dizer assim, acertar ou errar menos. Mas aí, pedido vista do conselheiro Rodrigo para isso aí. Não tenho mais. Tendo mais processo a relatar, está facultada a palavra a senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Senhor presidente, Conselheiro Raquel. considerando que essa é a última sessão plenária do ano, eu queria só aqui deixar os meus votos de um Feliz Natal e para todos, e um 2020 de muita saúde, felicidade e paz para todos os membros, servidores, e para nós do Tribunal de Contas, enquanto instituição, um ano de crescimento e de produtividade. Os meus votos a todos, senhor presidente. Valeu. Continua a faculdade, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, para tornar mais leve a sessão, que hoje foi leve, foi só aspectos técnicos. Também gostaria de me filiar às palavras da conselheira Raquel, desejar a todos os servidores, todos os membros, todos os que compõem o Tribunal de Contas um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que o ano que vem venha com muitas notícias positivas para todos nós, muito crescimento, muita produtividade, né? E muita saúde, muita paz para todo mundo também. Senhor presidente, eu gostaria também de me associar às palavras da doutora Raquel e do conselheiro Rodrigo e desejar a todos também boas festas, um Feliz Natal e que o próximo ano seja um ano de muita prosperidade e de coisas boas para todos.
Doutor Gustavo. Senhor presidente, faço minhas as palavras dos que me antecederam e desejo a todos boas festas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Gente, eu acho que a lembrança da conselheira Raquel foi fundamental. Eu acho que esse ano, na minha visão, e eu acho que na visão de todos, a gente tem avançado, não na velocidade que a gente deseja, não é a verdade não é a velocidade que a gente deseja. Nós não temos ainda vamos dizer assim, os recursos necessários para que a gente possa dar velocidade, buscar soluções, já vamos dizer assim, implementada em outros lugares com mais, vamos dizer assim, também com mais velocidade, mas também com consistência, porque a gente está sempre dependendo da parte orçamentária e sempre a suplementação ela só chega no pagar das luzes, ou seja, a suplementação final chega em dezembro, ou seja, não tem nem como a gente conseguir fazer alguma coisa e a próxima proposta de investimento que a gente precisa. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que a gente avançou. Eu acho que o cronograma que a gente está tendo com relação à nossa parte de TI, que é o coração na parte interna. Na parte externa, eu acho que a escola vem desempenhando um papel fantástico. A gente tem se mostrado com o nosso gestor jurisdicionado de uma forma geral. E a gente, em relação também aos tribunais de contas, a nossa aproximação com eles tem sido maravilhosa. A integração também, dentro do próprio tribunal, eu acho que a gente está vivendo um ambiente satisfatório, de paz. As discussões, como colocou o conselheiro Rodrigo, a gente tem sido técnicas, discussões que é normais, de cada cabeça pensa de uma forma, e no final a gente tem se respeitado, que é a palavra-chave, e achado naquele momento a melhor solução para os nossos problemas. Então, eu tenho certeza que todos nós, os servidores, os conselheiros, todos, do modo geral, o Ministério Público, deu o seu melhor neste ano de 2019. Tenho certeza também que essa energia, essa busca do melhor, ela vai se multiplicar, eu não tenho dúvida, porque quando ela é negativa, ela se multiplica, quando ela é positiva, vai se multiplicar e se multiplica de uma forma, somando e multiplicando, para que a gente, tanto internamente como externamente, a gente busque as melhores soluções, o melhor entendimento da sociedade com relação ao nosso trabalho, a evolução dos setores, as soluções ainda não é o que, como já falei, não é a que a gente deseja, mas que ela vem devagar, mas está chegando. E eu particularmente queria agradecer a todos os conselheiros, tem me ajudado fundamentalmente. Todo o pedido que eu não tenho condição, que a gente sabe até as nossas limitações, que a gente busca um conselho, um ensinamento, de uma forma geral, não tem ninguém, o Ministério Público, todos os servidores, têm sido muito solícitos a tudo. Eu não posso dizer nada, não tenho que reclamar absolutamente nada. O que eu tenho que agradecer. Então, agradeço, desejo de coração que nós tenhamos um Natal bom, um final de ano maravilhoso e que a gente possa, nesse recesso, recarregar todas as baterias, abrir a cabeça e pensar sempre, vamos construir o melhor para o tribunal. Não tenha dúvida, todas e qualquer ideia que ela seja para melhorar, nós vamos estar abertos a receber. E quem já estou aqui há 18 anos, e quem já viveu mais tempo, quem está vivendo agora, sabe que eu sou aberto para qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de ideias que venha a somar. Então, queria deixar registrado isso e que tenhamos um final de ano maravilhoso. Muito obrigado e está convocado para a sessão, sei lá do dia, mas de janeiro.